Seja bem-vindo a Carlos Dias, no nome do meu canal. Trago hoje um vídeo super interessante. Hoje vamos falar do Dia da Mulher Moçambicana. Dia 7 de abril é o Dia da Mulher Moçambicana. Neste vídeo vamos falar do papel da mulher na construção histórica de Moçambique. Não só vamos falar do papel da Frelimo, vamos falar do papel da guerra, da importância da luta de libertação para o destaque das mulheres, porque as mulheres, na verdade, elas vão se destacar grandemente no processo das lutas, das guerras, das independências africanas e moçambicanas em particular. Neste vídeo vamos falar da Josina Machel, que é uma das mulheres que se destaca no cenário da guerra aqui em Moçambique, no cenário da luta de libertação aqui em Moçambique, mas também vamos falar das demais mulheres. Vamos tentar olhar para essas mulheres um pouco antes do início da luta, vamos falar delas no percurso da luta e um pouco depois. Desde já eu quero pedir, por favor, não saia deste vídeo, participe deste vídeo deixando o seu like, a sua subscrição, e no final do vídeo poderá também deixar o seu comentário. Bora lá ver. É interessante a gente perceber que a posição que as mulheres moçambicanas elas ocupam hoje não foi algo do acaso, mas foi resultante da sua própria força, da sua própria conquista. Portanto, é uma posição que as mulheres elas conquistaram de livre, espontânea vontade, de sua própria escolha. E conquistaram esse espaço em algum momento numa sociedade em que não havia uma grande aceitação para que as mulheres assumissem posições que anteriormente eram assumidas pelos homens, não é? Não era muito aceite que a mulher pegasse em armas, não é? Mas essas mulheres escolheram pegarem armas. É por isso que quando iniciava o vídeo falaríamos até do papel da própria Frelimo para dar espaço para que essas mulheres pegassem armas, para dar espaço para que essas mulheres entrassem na guerra e que dentro desta guerra elas fossem se destacar. E por conta disso hoje comemoramos a memória dessas mulheres, dos feitos dessas mulheres, não é, que participaram da guerra. Bem, nós sabemos que as sociedades africanas, não só africanas, mas principalmente africanas, sempre reduziram o papel da mulher para atividades domésticas, os cuidados que devia simplesmente assumir dentro das casas. Mas as mulheres, elas em Moçambique serão caracterizadas por quebrar esses limites, quebrar esses tabus, saírem da caixa, não é? Irem atrás daquilo que anteriormente era feito pelos homens, começando até por defender outras mulheres, por defender crianças, por defender velhos e por defender algumas comunidades, não é? Existem em algum momento experiências que vão forçar para que essas mulheres assumissem essa posição de homem. Para o caso, por exemplo, de Moçambique, havia momentos em que os homens eram ausentes nas suas próprias casas, principalmente no sul de Moçambique. Estou a falar de Gaza, província de Inhambane e província também de Maputo, onde os homens trabalhavam fora de Moçambique, na África do Sul, no trabalho migratório, nas minas, e portanto ficavam lá em algum momento 12 meses, ficavam 18 meses fora das suas casas, e essas mulheres tinham que dar continuidade a trabalhos que seus maridos deviam estar lá a fazer, deviam construir as casas, deviam ir às plantações, quer de algodão, quer de açúcar, quer de chá e quer de arroz. Não só deviam criar condições de pagar impostos, havia até impostos exclusivamente de mulheres. Portanto, esses trabalhos todos em parte eram assumidos pelas mulheres. Não só, também eram obrigadas essas mulheres a tomar conta dos filhos, a tomar conta da casa, porque o homem, quando regressasse da África do Sul, ele só vinha para dar filho à mulher. A mulher tinha que suportar a barriga, suportar o bebê até a maioridade, levar, não é, as condições para que este filho tivesse, vamos lá, fosse idôneo. Nós temos exemplo dos nossos presidentes, dos líderes que os temos hoje, que foram cuidados pelas mulheres. O caso, por exemplo, do próprio Eduardo Mondlane, o primeiro presidente da Frelimo. Ele, em algumas entrevistas que ele dá, ele diz que ele carregou os valores
que foi transmitido pelas mulheres, porque o pai era ausente, os pais são ausentes, não é? E é interessante porque o colonialismo, na verdade, veio amadurecer a mulher, no momento em que essas mulheres eram recrutadas para as plantações de forma obrigatória, e lá elas aprendiam o trabalho duro, mas não só o trabalho duro, como o próprio sofrimento em si, porque eram forçadas a trabalhar, e em algum momento os brancos abusavam sexualmente delas, e dizendo que era uma honra que uma mulher negra fosse abusada ou fosse desejada por um branco. Em algum momento esses abusos sexuais aconteciam em frente até dos próprios seus maridos, mas não podiam dizer nada. Os maridos depois disso podiam ser mortos, as mulheres podiam ser mortas, e portanto elas entregavam-se a isto. Mas também em algum momento essas mulheres eram forçadas a entrar na prostituição, a vender seus corpos para garantir um valor para pagar o imposto, para garantir que haja mantimento, haja aceitação naquela comunidade, para garantir que algum litígio seja pago, não é? E, portanto, as mulheres tiveram essas experiências. E, portanto, a partir de 1938, institui-se o imposto per capita, o imposto por pessoa, incluindo idosos, deviam pagar impostos. Portanto, a vida não foi muito fácil para essas mulheres, e por conta disto, elas precocemente vão ganhando uma consciência de luta, começando da base, sabotando as estruturas da base, sabotando as plantações. Nós temos o caso da greve de Bus, uma das famosas greves que as mulheres teriam organizado na história de Moçambique em 1947, não é? Quando um número de 7.000 mulheres foram paralisar toda a produção, foram paralisar a companhia algodoeira de Bus. E esta greve veio valer algumas concessões às mulheres, e portanto uma das concessões foi que as mulheres grávidas não trabalhariam, as mulheres que tivessem filhos com 4 anos de idade também não trabalhariam, porque deviam estar a alimentar os filhos e cuidar dos filhos, e portanto foram ganhos que as mulheres tiveram. E é interessante perceber que a nível do campo as mulheres vão mobilizando outras mulheres a ter uma consciência de luta, uma consciência de revoltas, de greves. Isto vai acontecendo em quase todas as companhias algodoeiras. Começam a torar as sementes, começam a sabotar as sementes, começam a sabotar as colheitas, e portanto os trabalhos colonialistas são sabotados. Mas é interessante a gente perceber que isto não termina simplesmente nas zonas rurais, no campo. Mesmo nas cidades as mulheres começam a se mexer, são mulheres que fazem parte de algumas associações, organizações. Nós temos o caso, por exemplo, do núcleo de estudantes africanos de Moçambique, a Nessani, que era em parte uma associação de estudantes, um núcleo de estudantes, e nesse núcleo de estudantes tínhamos lá mulheres que vinham de Maputo, de Xai-Xai, de outros sítios de Moçambique, e essas mulheres compartilhavam o seu ideal político, o seu ideal de libertação de Moçambique. Numa primeira fase, por parte dos homens machistas, haviam reduzido o papel delas serem distribuidoras de panfletos de mobilização, de consciencialização, mas pouco aos poucos as mulheres foram deixando esse papel, pedindo, exigindo fazer parte de uma luta efetivamente, de pegarem armas, de serem levadas ao treinamento. Nós vamos ter, por exemplo, o caso da Josina Machel, a Josina Machel, que é um destaque no meio de várias e tantas mulheres que estiveram na luta armada. É interessante esta mulher porque ela faz parte da Frelimo um ano depois da luta, da guerra começar, porque a guerra começa no dia 25 de setembro de 1964. Já em 1965, a Josina Machel, ela entra na Frelimo. Um ano depois, ela embrenha-se até Dar es Salaam a fim de fazer parte da própria Frelimo. Talvez sair da Zona Sul até Dar es Salaam naquele momento não era muito fácil, era extremamente perigoso, era preciso
preciso como é que é, dizer de onde você vem e aonde você vai, porque que lá vai, não é? Portanto, ela foi até lá, e portanto é interessante falar disto porque ela vai fazer parte da criação do primeiro destacamento feminino, o primeiro exército feminino aqui em Moçambique, os primeiros soldados mulheres, e portanto são criados, não é, por conta até da intromissão nesse assunto de guerra por parte da própria Josina Machel em 1966. Portanto, cria-se o destacamento feminino que era maioritariamente composto por mulheres do norte de Moçambique, de Cabo Delgado e de Niassa, que eram em parte as Macondes, e portanto estava lá também a Josina Machel, e portanto teve um papel muito forte. Não só ela se destaca pelo fato de fazer parte do primeiro destacamento feminino militares, mas também vai ocupar o departamento de relações exteriores, ocupa departamentos sociais, vai criar o primeiro centro infantil de Nagade, portanto vai mostrar-se a favor de centros que cuidam de órfãos, que cuidam de viúvas, de velhos, de gente desfavorecida. Ela vai fazer campanhas de mobilização de mulheres, de jovens, para que fossem entrar na guerra, e é interessante a gente perceber que ela faz isso ainda muito jovem, na faixa dos 20 anos de idade, porque ela veio a perder sua vida aos 26 anos de idade. Portanto, ela foi fonte de inspiração de muitas mulheres, não só de mulheres, como também de homens. Não foi ao acaso que o primeiro presidente da Frelimo viu nesta mulher a oportunidade de uma mulher, e portanto fez sua esposa, senão sua esposa neste caso, não é? E é interessante que, bem, ela infelizmente veio a perder a sua vida no dia 7 de abril de 1971 em Dar es Salaam, vítima de doença, e por conta disso, poxa, muitas mulheres sentiram-se ter perdido alguém, uma fonte de inspiração. Os homens também, Moçambique em particular, sentiu essa perda. Foi por conta disso que um ano depois o Comitê Central da Frelimo decidiu instituir esta data como a data que se devia em memória da Josina Machel, e não só em memória do papel da mulher na luta armada, instituir como uma data comemorativa. E portanto dia 7 dia 7 de abril é um feriado nacional, é o dia que comemoramos o papel das mulheres, e é interessante que esse dia nós comemoramos de capelana, seja homem, mulher, o vestuário que portamos tem tendência de sempre ser a capelana que vai representar a nossa mulher, representa a nossa mãe, representa a nossa cuidadora. Então as mulheres participaram na guerra, não somente a Josina Machel, são tantas e tantas. Josina Machel é um destaque no meio das tantas. Havia lá mulheres que participavam em frente de batalhas, outras no carregamento de armas, algumas até perdiam seus filhos, mas mesmo assim continuavam com as guerras. São essas mulheres que mobilizavam outras camponesas nas machambas, que ainda que se faça mantimentos para os soldados, a consciência de guerra não devia desaparecer. Gente, não era possível que a guerra iniciasse numa noite, no dia 25 de setembro, e em pouco tempo se fosse saber em todo Moçambique que Moçambique estava em guerra sem a presença das mulheres. São essas mulheres que vão espalhar essa notícia em quase todo Moçambique sobre a guerra. São elas que vão mobilizar, são elas que vão consciencializar as comunidades, as massas sobre a guerra. Gente, nós temos uma cultura de nos cumprimentarmos. Quando amanhece encontramos alguém, nos cumprimentamos, aquilo que nós chamamos de cambanzava, como louça, como chaueta. Nós dizemos: bom dia, como está? Eu estou bem, ontem aconteceu isto, fulano de chá. Então as pessoas contavam isso enquanto se cumprimentavam.
Gente, era isto que eu me propunha a trazer neste vídeo, falar das mulheres. Existem tantas as mulheres que são destaque aqui em Moçambique. Temos o caso da Lourdes, Maria de Lourdes Mutola, temos o caso da Luísa Diogo, temos o caso da Graça Machel, temos o caso de várias e várias mulheres super interessantes aqui em Moçambique. Espero que esse vídeo tenha sido interessante, que tenha até ajudado. Desde já eu peço, deixa seu like, sua subscrição, comente no vídeo, acrescente mais um dado aí nos comentários e valeu! Feliz Dia das Mulheres Moçambicanas! Então são essas experiências que pouco aos poucos vão atraindo as mulheres a assumir uma mentalidade de guerra. Nos primeiros momentos o que vai acontecer é sabotar, por exemplo, torar as sementes de algodão, as sementes de arroz, sabotar as culturas, culturas ou as plantações que faziam nas machambas, que eram obrigados a fazer, começam a sabotar isto como forma de mostrar a sua luta. Então, a partir do momento que começam a entrar nisto, quer no campo, quer na cidade, também nas cidades há movimentos, nas zonas urbanas, há movimentos de repulsa do colonialismo por parte das mulheres. Quem não está recordado da greve, a famosa greve de Bus de 1947, que se destaca pela presença maioritária de mulheres? 7.000 mulheres estiveram naquela greve. Foi uma greve que valeu às mulheres a isenção de trabalho, as que estivessem grávidas e as que tivessem crianças de 4 anos de idade. Portanto, essas mulheres podiam voltar a fazer trabalhos de suas casas, não é? E cuidar das suas machambas para alimentar seus filhos menores. Portanto, foi uma greve famosa. Portanto, nisto também nas cidades há multiplicação disto. As cidades também têm movimentos de mulheres que vão se colocar contrárias à questão da guerra. Temos o caso das mulheres
Temos o caso das mulheres das cidades, das zonas urbanas, o caso de Maputo, o caso de Xai-Xai, não é? Que vão fazer parte do núcleo dos estudantes africanos de Moçambique, a Nessani neste caso, e que destacava-se, não é, pelo fato de ser um núcleo de estudantes que vai, em parte, produzir a própria Frelimo, que vai produzir cabeças, vai produzir mulheres muito fortes. É nesse núcleo de estudantes que, vindo de Inhambane, fará parte a Josina Machel, não é? A Josina Mutemba, que mais tarde será a esposa, mulher do primeiro presidente de Moçambique, Samora Moses Machel. É interessante que esta mulher, não é? Primeiramente, elas vão ter a responsabilidade de espalhar panfletos, propagandear a informação de que só a guerra era viável para libertar Moçambique, mas as mulheres não vão se contentar com este papel reduto, não é? Elas vão querer ter um destaque, quer dizer, pegar em armas, ir mais do que isto. É por essa razão que a Josina Machel, um ano depois de iniciar a guerra, 1965, ela faz parte da Frelimo, mas não termina simplesmente no fazer parte da Frelimo. Dentro da própria Frelimo, ela começa a mobilizar outras mulheres, começa a aderir começa a abraçar a causa, não é? Começa a abraçar a causa social, cuida dos órfãos, cuida dos idosos, faz parte do treinamento, não é? Vai fazer parte do primeiro grupo das mulheres que serão treinadas, as mulheres de Cabo Delgado, as mulheres do Niassa, as Macondes em particular. Vai fazer parte deste grupo. É a partir deste momento que vai se criar o primeiro exército feminino, que será conhecido como destacamento feminino. A partir deste momento, 1966, vai surgir esse destacamento feminino, que são as mulheres que dizem: não, nós queremos pegar em armas, nós lutamos nas nossas zonas, nos nossos círculos, protegendo os desfavorecidos, não é? Agora queremos lutar também de uma outra maneira, pegando em armas. Portanto, as mulheres vão participando nisto. Se não era pegando em armas, era trabalhando a terra, era alimentando os soldados, era cuidando de outras mulheres, de outras crianças, órfãos, de viúvos, não é? Era carregando armas. Há episódios de mulheres que perderam filhos nas costas porque carregavam armas em direção às bases militares ou em direção a campos de combate. As mulheres estiveram lá na guerra. São essas mulheres que recepcionavam os combatentes, o exército, quando viesse do conflito. São essas mulheres que alimentavam, são essas mulheres que criavam toda a logística para que a guerra continuasse, são essas mulheres que espalhavam a propaganda da guerra. Estamos a dizer que a guerra vai iniciar em Cabo Delgado, mas como é que a informação chega em todo Moçambique? Como é que a informação espalha-se em todo o Cabo Delgado, entra no Niassa, depois Tete? São essas mulheres que vão facilitar, não é? Que essas informações cheguem. Há uma cultura que as mulheres têm aqui em Moçambique, saudarem-se quando amanhece, e as saudações são um pouco longas e elas comportam toda a informação. A pessoa fala até dos vizinhos distantes quando saúda alguém. Então são essas mulheres que vão levando essas informações adiante. Então não havia como não destacar essas mulheres, não é memória dessas mulheres, instituir um dia de comemoração desta mulher. E porque a Josina Machel, a mulher que mais vai se destacar neste período,
E em memória desta mulher, a Frelimo, ou o Comitê Central da Frelimo, não é? Reunido em dezembro de 1972, decidiu que dia 7 de abril tinha que ser a data da mulher. E dia 7 de abril era em homenagem ou em memória da morte da Josina Machel, mas não somente em memória da morte, mas os feitos que as mulheres tiveram. E, portanto, o dia coincidentemente será o dia que veio a falecer a Josina Machel, mulher de Samora Moses Machel, vítima de doença, complicações com o fígado. É uma mulher que veio a falecer em Dar es Salaam, norte de Moçambique, na área que mais fez suas atividades, consciencializando o norte de Moçambique, mobilizando as mulheres. Por conta disso, até o primeiro destacamento feminino há de sair com grande número de mulheres macondes de Cabo Delgado e de Niassa. E, portanto, a data ficou comemorada. Comemoramos até hoje o Dia da Mulher, aquela mulher que cuida de nós como filhos, como maridos, como pais, como uma sociedade, como nação, aquelas mulheres que atualmente fazem parte da nossa política, da nossa... aquelas mulheres que estão escrevendo a história de Moçambique. Eu disse que no fim desse vídeo traria 3 mulheres que a mim, fogo, my God. Aquelas mulheres. Gente, era isto que eu me propunha a trazer neste vídeo. Desde já eu quero pedir, deixe seu like, sua subscrição e não saia do vídeo sem deixar seu comentário. E valeu!